O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar o alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber como os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós estamos celebrando hoje a festa de Santo Agostinho. E claro que Deus vai providenciando tudo, colocando tudo em nosso caminho, para podermos entender de fato a sua vontade. E digo isso justamente por conta das leituras que nos fora apresentada. Primeiro, claro, o apóstolo Paulo, que continua a escrevendo nas suas cartas, chamando a atenção das comunidades por ele fundadas, qual é de fato o verdadeiro sentido da vida e o verdadeiro sentido de estarem ali. E dessa vez o apóstolo escreve para a comunidade de Tessalônica. Faz toda a sua saudação, mostra ele como sendo aquele enviado de Cristo, apóstolo do Senhor, para o anúncio da sua boa nova. E o interessante de tudo isso é que em todas as cartas, Paulo vai sempre afirmar que ele vai não para anunciar aquilo que é seu, mas para anunciar aquilo que lhe foi imposto, mas que ele o faz com muita alegria, que é justamente o Evangelho, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. E, de fato, a todo o batizado, a missão é uma só, é de anunciar também a palavra, é de anunciar também a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que Deus tem um tempo para tudo. Talvez nós queremos as coisas de Deus ao nosso tempo, ao tempo do homem, mas Deus age no momento certo. Quando eu preparava a reflexão da missa de hoje, além de, claro, vou falar um pouquinho da figura de Santo Agostinho, mas eu me recordei exatamente do Evangelho que foi proclamado nesses últimos dias, né? Que para Deus não tem hora, Ele chama um às 9 da manhã, outro ao meio-dia, outro às 3 da tarde, outro às 5 da tarde, independente, é o próprio tempo de Deus. E esse tempo de Deus é um tempo que nós sabemos que nós devemos sempre estar preparados, porque o nosso ontem continua sendo o hoje de Deus. O nosso hoje é o hoje de Deus, e o nosso amanhã continuará sendo o hoje de Deus, porque Deus vai agir sempre naquele momento,
sempre naquele instante, sempre naquela história. E foi justamente isso que aconteceu com Santo Agostinho. E é por isso também, voltando, que o Senhor nos chama a estarmos preparados, porque não sabemos o momento que Ele virá. Porque pode ser amanhã, como pode ser daqui mais 1000 anos, mas vai ser o hoje de Deus, porque nós não sabemos o tempo. Por isso, estarmos preparados. E foi exatamente isso que aconteceu com Santo Agostinho. Santo Agostinho buscou tantas coisas na sua vida, foi atrás disso, foi atrás daquilo, aproveitou de todos os prazeres que o mundo pudesse oferecer, mas o seu coração era inquieto, porque ele não encontrava a verdadeira verdade. Buscava ali o conhecimento quanto mais profundo da filosofia, buscava isso, buscava aquilo, mas ainda assim o seu coração estava lá inquieto. Até que um dado momento, claro, a gente não pode deixar de citar, falando da história de Agostinho, sua mãe, que foi aquela que sempre clamava a ele, para ele voltar o coração para Deus, e rezava todo instante da própria vida. E de repente, num grande surto e numa grande angústia da própria vida, porque tudo aquilo que o mundo poderia oferecer, Agostinho já tinha buscado, já tinha experimentado, todo o conhecimento estava ali já. E de repente, em um daqueles, ou se não o maior momento de crise aí, é crise existencial, porque busca a resposta da própria vida, do porquê estar no mundo. De repente ele ouve uma voz de uma criança cantando, pega e lê, pega e lê. E era a palavra de Deus. E logo que ele folheou a palavra, que ele abriu, caiu, por sorte, na palavra de Deus, a resposta de tudo aquilo que ele procurava ao longo dos seus 30 e poucos anos, ele havia encontrado. E quando ele realmente encontrou a resposta para a vida, o porquê dele estar nesse mundo, aí de fato ele abandonou as coisas do mundo para justamente viver e viver somente em Deus. O primeiro propósito após a conversão de Agostinho não era nem ser padre e muito menos ser bispo. Ele queria fundar uma comunidade religiosa, uma comunidade para que pudessem refletir mais sobre a palavra de Deus e ajudar os cristãos ao conhecimento da verdade e todo mundo a buscar essa verdade, desculpem, que é o próprio Senhor Jesus. E nós, esse testemunho de Agostinho serve para nós, e serve para todos, porque quantos hoje não buscam resposta para a sua existência? E se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver que o mundo está perdido. Às vezes nós falamos, porque tais pessoas vivem mergulhadas no álcool, tais pessoas vivem mergulhadas na droga, tais pessoas vão atrás disso, tais pessoas vão atrás daquilo. Justamente porque estão buscando respostas para a sua vida. Só que elas estão buscando, como no começo Agostinho, buscava no lugar errado e nas coisas erradas. Porque a resposta para a nossa vida, a resposta para a nossa existência nesse mundo é justamente o próprio Senhor Jesus. É Ele que nos completa, é Ele que nos preenche e é Ele que realmente dá o verdadeiro sentido. Se as pessoas não estivessem buscando respostas para a sua existência em coisas que não lhe preenchem, nós não teríamos tantas pessoas e um mundo tão necessitado de coisas, e que são coisas fúteis, mas nós teríamos no mundo pessoas preenchidas
e preenchidas pela própria graça de Deus. Então cabe a cada um de nós, e pegando realmente o exemplo desse santo, nos perguntar cada vez mais o que nós estamos buscando, o que nós realmente queremos à nossa vida, e deixar de fato Deus agir ao seu tempo na nossa vida e na vida das pessoas. O que nós nunca podemos perder é a esperança de fé e a perseverança na oração. Porque nós podemos rezar e esperar que no momento oportuno Deus vai agir. Foi assim. A grande angústia da mãe de Agostinho de Mônica era justamente a vida mundana do próprio filho. Tanto que quando ele encontrou com a palavra, voltou-se para Deus, viveu uma fé verdadeira. As últimas palavras de sua mãe diriam assim: bom, o meu objetivo nesse mundo eu já cumpri, que foi justamente fazer com que você, Agostinho, voltasse para Deus e abandonasse a vida mundana. Vamos rezar, é o que nós devemos fazer. E pedir ao Senhor que nos preserve da tentação do inimigo, do desejo de buscar respostas em coisas que não nos respondem à verdade, mas que tentam nos enganar, para que possamos caminhar nessa mesma verdade e única verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, e que, diante da sua graça, nós possamos também rezar por todas aquelas pessoas, porque tenho certeza, cada um de nós tem alguém que nós precisamos estar rezando e rezando intensamente por essa pessoa. Vamos continuar fazendo assim, ter a confiança num Deus que é amor, num Deus que realmente prepara o nosso coração, nos conduz para a salvação e que é, como diz Ele mesmo, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja.